Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Futebol News. Eu sou o Abimel Paiva e no vídeo de hoje, pessoal, vamos falar sobre Campeonato Brasileiro 2024, com o encerramento da sétima rodada, pessoal. Os resultados aí dos jogos, a perspectiva do campeonato daqui para frente, os times que estão mais prováveis por enquanto de serem rebaixados, Sul-Americana, ou até ser campeão ou disputar uma vaga na Libertadores. No vídeo de hoje vamos ver isso. Pessoal, antes de iniciar o assunto, gostaria que vocês dessem um like no vídeo, comentassem, compartilhem. E importante também, pessoal, se inscreva no canal, que é muito importante para que eu traga mais conteúdos para vocês e que me ajuda também no crescimento do canal, ok? Sem mais delongas, vamos dar início ao vídeo de hoje. Pessoal, ainda estamos agora na sétima rodada do Campeonato Brasileiro, com algumas ressalvas, né? Existem clubes que ainda não jogaram as 7 partidas, que é o caso do Internacional, que até o momento só jogou 5 partidas. Temos também o Cruzeiro, que só jogou 6, o Atlético Mineiro só jogou 6, Fortaleza 6, o Grêmio 5, o Juventude também jogou 5, temos o Criciúma que jogou apenas 4 partidas, e também o Atlético Goianiense que jogou 6, Vitória 6 partidas e o Cuiabá 5 partidas. Ou seja, algumas rodadas estão atrasadas, né? O Grêmio Internacional, todo mundo sabe por que essas rodadas estão atrasadas, né? Devido às chuvas do Rio Grande do Sul, é um caso que todo brasileiro atualmente conhece o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Infelizmente, uma fatalidade, né? Pois é, pessoal, voltando aqui ao assunto Brasileirão, da Série A, foi uma rodada de muitos gols mesmo. Tivemos empate ali do Fluminense com o Juventude numa entregada primordial de ouro ali pro jogador do Juventude, que o Fábio acabou cedendo o gol. Na verdade foi uma assistência do Fábio, né? Uma assistência do Fábio pro jogador do Juventude, e acabou empatando ali o jogo, e no Maracanã terminou 1-1 com o Fluminense. Juventude 1, Fluminense também 1. Vimos também o Red Bull Bragantino jogando fora de casa, mas não necessariamente na casa do Grêmio, né? Mas sim um jogo no mando de campo do Grêmio. Se não me engano, o jogo foi no Couto Pereira. O Bragantino ganhou de 2-0, uma vitória muito importante para o Bragantino, que é um time que todo ano luta ali por uma vaga numa Sul-Americana, tentando chegar numa Libertadores. É um clube que é muito enjoado, um time que já está bem estruturado, com jogadores que não precisam ser assim de nome e jogadores que tenham passagem em grandes clubes, não. É um time que vem se estruturando na medida do possível, com jogadores medianos ali mesmo, que quando se encontra com outros jogadores para formar um time, é óbvio, eles acabam jogando um excelente futebol. Então o Red Bull Bragantino vem mostrando isso há alguns anos, que é sim um grande clube. Eu falo na perspectiva do futebol jogado. Tem se mostrado um grande clube e dá muito trabalho aos grandes. Prova disso é que nessa sétima rodada ganhou o Grêmio por 2-0. Temos também o Vitória, pessoal, em pleno Barradão. O Vitória perdeu de 2-0 para o Atlético Goianiense. O Vitória aí está um bom tempo sem ganhar uma partida. O Vitória hoje se encontra na 19ª posição, vem de 4 derrotas, se não me engano, 4 derrotas, e é um caso que é para ligar o sinal de alerta. O sinal de alerta do Vitória deve estar ligado, porque perder um jogo em casa para o Atlético Goianiense, que não havia ganhado nenhuma partida ainda nesse Brasileirão, é para ligar o sinal de alerta. Vemos também o Cuiabá, que perdeu para o Internacional de 1-0. Cuiabá está zerado na pontuação, é o lanterninha. Será que nós vamos ver o Cuiabá caindo pela primeira vez? O Cuiabá nunca caiu. Até hoje aí o Cuiabá permanece firme na Série A desde quando subiu, né? Inclusive o presidente está pensando em reintegrar o Daverson. Acredito que está observando, está percebendo que o Cuiabá precisa de alguém no ataque para poder meter gol, né? E o Daverson é um cara especialista nisso, campeão de Libertadores, jogou na Europa, entendeu? É um jogador extremamente experiente. Vemos também o Corinthians, que jogou em casa com o Botafogo, e o Corinthians perdeu mais uma partida. O Botafogo saiu vitorioso fora de casa com o gol do Júnior Santos. Foi Júnior Santos? Me corrijam se eu estiver errado aí. Mas foi o atacante do Botafogo, marcou o gol. Botafogo, mais uma vitória. Dessa vez fora de casa, tá
Como ano passado, iniciando o Brasileirão de forma excelente, está iniciando o Brasileirão dando uma arrancada maravilhosa, está a 1 ponto da liderança, ou seja, o Botafogo está com 13 pontos, a 1 ponto da liderança. E também vemos o Atlético Mineiro, que ficou no empate com 1-1 com o Bahia, um empate de 1-1 com o Bahia. Houveram muitas reclamações a respeito do VAR e tal, toda aquela história, né? Jogador, quando o time dele é prejudicado, ele quer reclamar do VAR, mas quando é beneficiado, ele não fala nada. Não vou citar nomes aqui, né? Mas é assim, cara. Terminou 1-1. O Bahia está se mostrando ser um time muito enjoado. O Bahia está se mostrando um time que está começando a se estruturar com bons reforços, bons jogadores, um bom elenco. E para um time do Nordeste, o Bahia é diferenciado, cara. É um time diferenciado. É um time que tem crescido muito no cenário nacional. Inclusive o Fortaleza também, que já disputou final final de Sul-Americana. Perdeu, mas disputou. Ou seja, para o Nordeste isso é um ganho extraordinário. E também temos o fatídico jogo Vasco e Flamengo, que se tornou a maior goleada do Flamengo em cima do Vasco, que foi 6-1. Não é a maior goleada do Clássico, que a maior goleada do Clássico é pertencente ao Vasco, um placar de 7-0, se não me engano, em 1931. Mas atualmente o Flamengo ganhou essa última partida agora pelo Brasileirão 2024 de 6-1, atualizando assim o seu recorde de goleada em cima do Vasco. 6-1 em cima do Vasco. Também teve um jogo do Criciúma e Palmeiras, pessoal. Criciúma e Palmeiras. O Palmeiras começou ganhando, o Criciúma empatou, depois o Palmeiras marcou mais um gol. E terminou o jogo por 2-1 para o Palmeiras. E o Palmeiras dá uma pequena alavancada ali na tabela, né? Já eu passo a classificação para vocês. São Paulo e Cruzeiro. Teve um jogador expulso também. Uma entrada violentíssima no Caleri. E o São Paulo venceu a partida por 2-0. O Cruzeiro é outro clube que deve manter seu alerta ligado. Okay? O Fortaleza ganhou o Atlético Paranaense. Isso mesmo, ganhou o Furacão. Lá, se não me engano, foi no Castelão, foi no Presidente Vargas. Eu não lembro exatamente qual foi o lugar. Mas venceu o Furacão. O Furacão deixou a oportunidade passar, que se ganhasse, provavelmente iria para a liderança do campeonato. Ou seja, o Fortaleza venceu. Fortaleza deu uma alavancada na tabela, saiu ali da parte que estava bem abaixo ali, mais ou menos, estava na verdade o Fortaleza subiu da 12ª, era a 13ª posição e foi para a 11ª posição. Não é muita coisa, mas em questão de pontuação é assim, mesmo que a colocação seja pouca, mas a pontuação é bastante significativa. E vamos passar aqui, vou passar aqui para vocês a tabela atualizada do Campeonato Brasileiro. Em primeiro lugar nós temos o Flamengo com 14 pontos, o Bahia em segundo também com 14 pontos. A única diferença aqui não é o número de vitórias, nem o número de empates, nem de derrotas. É o saldo de gols. E os gols pró, o Flamengo tem 13 gols, o Bahia tem 10. O gols contras, o Flamengo tem 6, o Bahia tomou 7. Em saldo de gols o Flamengo tem 7 e saldo de gols o Bahia tem 3. Logo em seguida tem em terceiro lugar o Botafogo com 13 pontos. São Paulo em quarto com 13 pontos, Atlético Paranaense em quinto com 13 pontos, Bragantino em sexto com 12 pontos, Palmeiras, olha o Palmeiras aí chegando, em sétimo com 11 pontos, Internacional em oitavo com 10 pontos, em nono temos o Cruzeiro com 10 pontos, em décimo temos o Atlético Mineiro com 10 pontos, em 11º Fortaleza com 10 pontos, 12º Grêmio com 6 pontos, 13º tem o Vasco com 6 pontos, sinal alerta ligado aí para o Vasco. 14º Juventude com 6 pontos, 15º Fluminense com 6 pontos, 16º Criciúma com 5 pontos e o Corinthians com a lanterninha aberta aí, sinal ligado, viu Corinthians? 17º com 5 pontos, abrindo a zona de rebaixamento. Logo depois, Atlético Goianiense em 18º com 4 pontos, 19º o Vitória com 1 ponto e zerado na lanterninha o Cuiabá com nenhum ponto. Pessoal, aqui eu acredito que já começa a desenhar ali aqueles times que vão lutar para não cair. Cuiabá e Vitória está se demonstrando times que vão lutar para não cair. Vão ficar nessa luta, será que vai cair, será que não vai? Na minha opinião, o Corinthians está na zona de rebaixamento, mas é um clube que não, na minha opinião, não tem perspectiva para cair. Eu acredito que o Corinthians não vai cair, é um time que vai ficar ali mais ou menos 12º, 13º, mas eu acredito que o Corinthians não caia. O Vasco, apesar de estar
em 13º na tabela, é um clube que está se demonstrando, se não se reforçar, vai lutar sim para não cair mais uma vez. Vai ser um sufoco, a torcida do Vasco sabe. Espero que ninguém me xingue, que ninguém me crucifique por isso, mas não é apenas uma opinião, é uma análise que a gente faz do Vasco, entendeu? É um time que está se demonstrando apático em campo e, na minha opinião, pode sim lutar contra o rebaixamento. Agora, se o Vasco realmente trouxer o Felipe Coutinho, o Jair e o Paulinho se melhorar de suas lesões, é um time que dá para lutar por uma Sul-Americana tranquilamente com esses jogadores que eu citei. Dá sim para lutar por uma vaga na Sul-Americana ou algo a mais. Mas sem esses jogadores, esquece. É um time que, infelizmente, mais um ano vai lutar para não cair. Fortaleza, todo mundo já sabe, na minha opinião, ou é sul-americano ou é tentar uma vaga na Libertadores. Para esse vídeo não ficar muito completo, vou falar aqui os times, na minha opinião, que já tem vaga garantida na próxima Libertadores. Flamengo é um time, na minha opinião, Flamengo já é um time que tem um elenco bom, vai chegar para a próxima Libertadores, pode ser até campeão brasileiro. Palmeiras também é outro que está ali correndo pelas beiradas com 11 pontos, 3 pontos atrás do líder, mas o Palmeiras é um time que nunca deve ser subestimado. O Atlético Paranaense, principalmente quando joga em seus domínios, é um time muito enjoado. Então acredito que vou citar 4 times aqui: Libertadores, Flamengo, Palmeiras, Atlético Paranaense e São Paulo. Ah, por que não Botafogo? Porque todo mundo sabe no Brasileirão passado o que aconteceu. Vou citar agora 4 times aqui para a Sul-Americana. 4 times que eu acho assim, que eu tenho certeza que confirma a vaga para a Sul-Americana do ano que vem. Fortaleza, tem para onde correr. Deixa eu olhar outro aqui. Bragantino, o Cruzeiro e, vamos dizer assim, eu não vou dizer o Atlético Mineiro, não vou dizer o Internacional, porque tem mais chance de ir para a Libertadores do que para a Sul-Americana. Mas vou dizer aqui, repetindo, Bragantino, Cruzeiro, Fortaleza e vamos aí de Grêmio. Por que o Internacional não e o Grêmio sim? Opinião minha, ok? Não me crucifiquem por isso. Rebaixamento, vou citar 4 times aqui que para mim tem grande chance de cair: Cuiabá, Vitória, Atlético Goianiense e Criciúma. Vou citar mais um, e correndo por fora ali o Vasco, se não reforçar, infelizmente é mais um clube que vai cair nesse Brasileirão, amargar mais uma vez em sua história um rebaixamento. É opinião? Tu quer que isso aconteça? Obviamente que não, mas quando a gente vê os jogos do Vasco, infelizmente a gente percebe isso. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço que vocês curtam esse vídeo, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Okay? Você pode comentar aí o que você quiser, discordar de mim, desde que haja respeito, tá tudo tranquilo. Pode falar o que vocês quiserem, ok? Um ponto, um contraponto, o que vocês quiserem falar. E é isso, até mais.